Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E aqui estou com uma advogada, a doutora Jéssica Celestino, que nós vamos falar de polêmica. Gosta de polêmica? Não é muito bom falar sobre polêmica, mas de vez em quando tem as polêmicas e nós temos que falar sobre ela. Que é sobre... o peeling de fenol. Mas que maravilha. Doutora Jéssica, seja bem-vinda aqui no programa Fala Doctor. Muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui falando sobre isso e muito mais o que a área jurídica abrange. Isso. Então, pessoal, o Douglas me convidou, primeiramente eu agradeço o convite. E o peeling de fenol é uma polêmica que estourou aí este ano, né, de 2024. A Anvisa proibiu o procedimento para todo e qualquer profissional da saúde. E eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque assim, existe uma rixa, uma briga entre as profissões, né, entre médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, etc. E quando a Anvisa trouxe essa proibição, ela proibiu geral, por causa daquele caso que explodiu na mídia, daquele rapaz que fez o peeling de fenol com uma pessoa que não era profissional da saúde, né, e ele acabou falecendo. E aí, logo após, a Anvisa veio e proibiu. E muita gente pergunta, gente, Jéssica, mas a Anvisa ela tem esse poder de proibir? Né? E na verdade ela tem. A Anvisa ela é uma agência reguladora que ela possui poder de polícia e ela pode tanto proibir como permitir o uso e comercialização de medicamentos e substâncias, né? Então, quando a Anvisa ela vê que a população do Brasil está sofrendo algum risco, né, à sua saúde, ela pode proibir. Então, em junho deste ano ela proibiu, ela editou uma resolução. E agora, em setembro, ela renovou essa proibição, né? O grande problema do fenol, né, é a toxicidade dele, né, que muitos falam sobre ela. Pode afetar o coração e outros órgãos internos, né, e aí pode haver, de fato, complicações. Então, basicamente foi isso que aconteceu, né? Mas eu queria falar para o pessoal aqui sobre a questão do... Independentemente da questão do peeling de fenol ter sido proibido ou não pela Anvisa, antes dessa proibição já tinha uma discussão se só os médicos poderiam, né, fazer esse procedimento ou se os outros profissionais da saúde também poderiam, né? Eu até publiquei um vídeo nas minhas redes sociais fazendo algum esclarecimento, porque eu atuo no direito médico da saúde, né, então para os profissionais da saúde em geral. E nesse vídeo, inclusive eu vou falar aqui de novo, eu trouxe alguns aspectos técnicos da lei, né, para esclarecer para o pessoal. Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá. Vou tentar falar de uma forma mais simples possível, né? Com certeza. Nós temos a lei do ato médico, tá? Essa lei do ato médico, ela vai falar quais são os procedimentos que são privativos de médicos, ou seja, somente médicos podem fazer esses procedimentos. E aí, dentre esses procedimentos que são privativos de médicos, a lei fala que são os procedimentos invasivos, eles são privativos de médicos. Aí você deve estar me perguntando, né? O que são procedimentos invasivos para a lei? Né? Para a lei. A própria lei fala, tá? E aí, tinham 3 hipóteses de procedimentos invasivos. Só que duas dessas hipóteses foram vetadas na época, pela presidente da República, que era a Dilma. Então, atualmente, a única hipótese de procedimentos invasivos no nosso direito brasileiro, até que o Congresso Nacional modifique a lei ou crie uma nova lei, quando a invasão de órgãos internos através dos orifícios do corpo, né? As outras hipóteses de procedimentos invasivos que foram vetadas, ou seja, que não foram aceitas, né? Uma delas dizia respeito ao uso de substâncias químicas na derme e na epiderme. Então, o peeling de fenol, se não tivesse esse veto da presidente da República na época, de fato, ele seria ato privativo de médico. Mas como nós tivemos esse veto, então, em tese, antes da Anvisa, né, proibir, ele não seria ato privativo de médico, né? E alguns argumentam, e é um argumento válido, né, porque no direito tudo depende. Tem uns que defendem um lado, que defendem o outro. Eu vou trazer aqui os contrapontos, né? Mas alguns defendem que o peeling de fenol, devido a essa toxicidade que eu falei, né, como ele atinge órgãos internos através da corrente sanguínea, haveria sim um atingimento de órgãos internos e, consequentemente, haveria o ato seria privativo de médico pelo fato de atingir órgãos internos. Mas
Como a lei fala, atingir os órgãos internos através de orifícios, fica mais complicada essa interpretação, sabe? Então, a gente não sabe como a Anvisa vai proceder daqui para frente, se ela vai continuar proibindo ou não. E a Anvisa, na verdade, ela acabou com essa discussão, porque nem os médicos mais podem fazer, né? Então, o piridifenol para fins estéticos, de fato, ele está proibido pela Anvisa. Essa proibição se deu porque a Anvisa entendeu que não existem estudos científicos suficientes ainda para comprovar a eficácia e a segurança dessa substância para fins estéticos. Inclusive, existe a possibilidade de judicializar essa questão, ou seja, confrontar essa resolução da Anvisa perante o Poder Judiciário, né? Mas para isso nós teríamos que ter esses estudos de forma bem robusta para provar para o Poder Judiciário que a fundamentação que a Anvisa usou para proibir não é válida, porque de fato existem estudos, né? Mas por hora, o que nós temos é isso, né? Então, acabou acontecendo toda essa polêmica. Eu lembro que no dia que saiu a resolução, o meu celular não parava de tocar, porque os meus clientes, a gente presta assessoria para as clínicas, né? Os meus clientes desesperados, perguntando, eu falei, gente, tem como a gente judicializar? Eles acabaram optando por não judicializar e acabaram optando, os meus clientes, né? Acabaram optando por acatar a decisão da Anvisa e suspenderem o piridifenol dos procedimentos. Então houve uma repercussão muito grande em relação a isso. Muito! Nossa, assim, ó, no dia eu não consegui trabalhar. Sim, por quê? Os clientes desesperados, tinham pacientes marcados para aquele dia, tinha retorno de pacientes, enfim. E, de fato, né, a gente teve que acatar. Mas isso aconteceu porque não foi só um, foram vários. Assim, e vários processos ocorreram também. Sim. Que daí, não só pela situação da Anvisa, mas como também pelo lado da Justiça, que já estava recebendo processos em tamanho e quantidade, aconteceu então o cessar. Exatamente. E assim, o grande estopim mesmo foi a morte daquele rapaz. Sim. Eu não lembro o estado em que aconteceu, mas surgiu na mídia que ele faleceu. E a pessoa que aplicou nele não era profissional da saúde, ela não tinha formação nenhuma na saúde. Pior. Né? Então, piora muito mais. E aí, de fato, a Anvisa entendeu que era caso de proibir. E aí a gente não sabe como que o Congresso Nacional vai se portar diante disso, né? Porque é o que eu falo, que eu explico para os meus clientes. Toda e qualquer permissão ou proibição, ela vem de um clamor público e também de questões de política pública, né? Então, a Anvisa, nesse caso, como ela é uma agência reguladora, de fato, ela cumpriu o papel dela. Que era o quê? Proteger a saúde pública. Exatamente. Exatamente. Então, mas de fato, tanto é que essa profissional, ela foi... Exato. O que, assim, curiosidade já, né? Como que a responsável responde? Por duas situações. Primeiro, ela não é da área da saúde, não é capacitada, né? E aconteceu o acidente? Assim, eu vou explicar tecnicamente. Isso, é melhor. O que acontece? Ela não era profissional da saúde, então assim, ela não tinha nenhum conselho profissional a que responder, né? Porque ela não tinha nenhum registro em nada. Claro. Então a responsabilidade dela administrativa, digamos assim, perante algum conselho é inexistente, porque ela não tinha nenhum conselho. Mas ela foi indiciada por homicídio doloso, tá? E aí, eu vou até explicar porque... A intenção de matar. Isso, com a intenção de matar. O porquê que ela foi indiciada, né? Eu não sei, porque provavelmente o processo está em segredo de justiça, mas eu tô baseando aqui pelas notícias, né? Por que um homicídio doloso? No dolo, o dolo é a vontade de matar. Isso. Mas existe um tipo de dolo, que é o chamado dolo eventual, que é o dolo que baseou, inclusive, o júri da Kiss. Né? Que é quando a pessoa ela não tem diretamente a vontade de matar, tá? Ou seja, ela não marcou com aquele paciente já premeditando a vontade de matar ele através do procedimento, mas ela assume o risco daquela conduta dela e mais, além de assumir o risco, ela não se importa com o resultado. Entendi. Se fosse homicídio culposo, ela estaria se importando com o resultado. Então, essa discussão entre dolo eventual e culpa consciente é uma discussão no direito, gente, que a gente aprende desde os primeiros semestres. Assim, ó. É uma discussão clássica do direito e é uma discussão, assim, que é muito grande. Por quê? Porque se for considerado homicídio doloso, a pessoa vai responder perante o tribunal do júri.
que são leigos, pessoas leigas, cidadãos comuns que vão julgar ela. Sim. Então o risco de condenação é muito maior. Exato. Além do mais, aquelas três situações, imperícia... Imperícia, negligência e imprudência. Aí no caso seria se fosse o homicídio culposo, tá? No homicídio doloso não há que se falar em imperícia, negligência ou imprudência. Exatamente. O grande abismo que existe é, de fato, a pessoa ser condenada pelo tribunal do júri, que é uma condenação, assim, que não é técnica, né? E a condenação pelo tribunal do júri, a chance de condenação é muito grande, ainda mais em um caso midiático, sim, né? Claro. Agora, se for a culpa consciente, se for considerado homicídio culposo, daí a pessoa é julgada por um juiz de direito, dentro de um processo penal comum, digamos assim, sabe? De certa forma, isso chama a atenção dos dois lados. Sim. Aquele que não é da profissão e que tem uma intenção, né, uma intenção boba de fazer, e também chama a atenção dos profissionais. Com certeza. Até mesmo porque existem vários tipos de procedimentos que hoje é aberto, né, a vários conselhos, né, a vários profissionais da saúde, mas que também tem que ter uma experiência, né, já uma formação maior para que se possa... Com certeza. Até mesmo porque isso envolve anatomia, fisiologia e muito mais. Sim, né? Muito mais. Com certeza. Sendo médico ou não, né? Isso é sinal de que não só a justiça, como a Anvisa, ela está de olho aberto. Sim. E assim, sendo médico ou não, porque alguns médicos recém-formados estão fazendo procedimentos também. Claro, então, assim, sendo médico ou não, o profissional ele tem que ter a consciência. A gente sempre traz essa conscientização para os nossos clientes. Graças a Deus, nossos clientes nunca tiveram nenhum problema. Né? Porque tem que ter essa conscientização do que eu dou conta de fazer. Recém-formado. Né? Daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco. O jovem que saiu, né, de uma graduação e que está louco, né, para botar a mão na massa, faz um curso de formação nessa área e, não com tanta experiência, erra e é processado, imagina o que acontece com um indivíduo desse. Assim, os processos que envolvem a questão da estética, inclusive é uma questão que eu tenho que explicar aqui. Na área estética, no direito, os tribunais brasileiros entendem que existe uma obrigação de resultado. Então, é uma responsabilidade muito grande de entregar um resultado. É claro que não é um resultado... Não é de meio, então? Não é. Não é de meio. Por exemplo, o médico cirurgião plástico, o médico dermatologista e o médico que atua na estética, ele tem a obrigação de resultado. Já o médico cardiologista, cirurgião geral e etc., tem a obrigação de meio. Entendi. Então, a área da estética, seja médico ou não, tá? Qualquer profissional da saúde que atue na área da estética, ele já tem essa obrigação de resultado. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E quando a gente fala em recém-formado, por exemplo, várias profissões exigem, profissões da saúde, né, classes da saúde exigem pós-graduação, né? E um número X de horas, vai depender de cada conselho. No caso da medicina, em tese, o médico, quando ele pega o CRM dele, ele pode praticar qualquer ato privativo de médico que está na lei do ato médico que eu falei para vocês. Então, em tese, o médico, assim, o outro profissional da saúde recém-formado, ele não vai conseguir atuar na estética, ele vai ter que fazer a pós-graduação. No caso do médico, não. Em tese, ele pegou o CRM, ele pode praticar qualquer ato privativo de médico, tá? Não que as condutas estéticas sejam atos privativos de médico, mas ele tem essa liberdade. Então, assim,
O que é importante? É o profissional ter a própria consciência do que ele realmente sabe e o que ele não sabe. Por exemplo, um médico recém-formado pode fazer uma cirurgia plástica? Em tese, ele pode. Sim. Em tese. Entendi. A residência ela não é obrigatória por causa da lei do ato médico, mas o médico recém-formado, ele é perito, ele tem conhecimento técnico para fazer a cirurgia plástica? Aí é que é o ponto. Entendi. Entende? Porque se o profissional ele pega um procedimento que ele sabe que ele não vai dar conta, ele pode responder a título de culpa por imperícia. Aham. Entendeu? Tá, sim. Então, são essas nuances bem importantes que precisam ser assim ditas, como né, as demais profissões. Assim como as demais profissões também, né? Então, os demais profissionais exigem pós-graduação, mas não é a pós-graduação que vai garantir que a pessoa dá conta de fazer aquele procedimento. É experiência. É muita experiência e consciência das próprias limitações, sabe? Porque se não se sente seguro, gente, é melhor não fazer. Não se arrisque, não se aventure, né? Porque você estava falando de um processo, pode acabar com a vida do profissional. Pode. Existem processos, os processos na área da estética, os processos judiciais são milionários. Existem processos de R$1 milhão que vão quebrar o profissional, vão quebrar a empresa dele, a clínica, sabe? Isso mesmo, exatamente. Então, realmente, não só do aspecto financeiro, mas do aspecto de conscientização humana mesmo, né? Porque é a vida de uma pessoa que você está colocando ali em risco. Então, é muito importante ter essa clareza. Quais são os procedimentos estéticos que mais dá processo? Mais dá Tô processo. aproveitando o tua presença aqui, claro. Tô aproveitando. Assim, não existe assim pela minha experiência, é muito... Como é que eu posso te explicar? Varia muito, tá? Mas, assim, o endolaser, que é um laser que o pessoal estava utilizando bastante, é um procedimento que dá muito processo judicial, tá? Ele é um laser... Ele é um laser utilizado para... A origem dele, na verdade, eu sou muito curiosa, eu pesquiso muito os artigos científicos. A origem dele veio na angiologia, né? Para questão vascular. E o pessoal começou a utilizar ele para a questão de retração de pele, então para tratar flacidez, queima de gordura. De fato, muitos resultados são muito bons. Mas é um laser que dá muita queimadura, pode dar queloide, então é um laser um pouco complicado. Então, a questão do endolaser dá bastante processo. Bioestimuladores, a gente já pegou alguns processos, mas que era um processo que não tinha cabimento. A gente só pega processos de profissionais da saúde. Então, a gente só faz a defesa dos profissionais, a gente não faz de pacientes, né? Era um processo que não tinha cabimento nenhum, assim, porque comprovadamente a paciente ela não fez os cuidados pós-procedimento, que é muito importante. E as cirurgias plásticas, né? As cirurgias plásticas, em geral, são as que mais dão processo. Sabe? Esses procedimentos de consultório, botox, preenchimento, bioestimulador e tudo mais, eles não dão tantos problemas. Agora, as cirurgias plásticas em geral dão, tá? Silicone, abdominoplastia, essas lipoaspiração, são cirurgias que geralmente dão problemas. Eu nunca peguei nenhum caso extremo, tá? De morte. Mas eu peguei alguns casos que a paciente, de fato, não ficou satisfeita com o resultado, com as cicatrizes, e a gente tem que abordar toda essa questão no processo. Vamos voltar pro peeling? Vamos voltar pro peeling. Então, a respeito dele, né? É um procedimento que, se ele for bem executado, certo? Sim. O resultado é maravilhoso. Pois é. Maravilhoso, assim, o resultado do peeling de fenol, de fato, eu vejo na prática com os meus clientes da assessoria, que faziam, né? Que não fazem mais porque foi proibido. Mas quando eles faziam, é um resultado fenomenal. A pele vira outra. É muito utilizado para quem tem cicatriz de acne, né? Aquelas cicatrizes que a pessoa toma Roacutan, faz todo o tratamento, mas a cicatriz ela fica. Claro. Então é como se a pele de fato nascesse de novo com o peeling de fenol. Muda a pessoa, né? Muda o paciente, porque o paciente, a autoestima dele eleva. Nossa! Ele fica melhor. Né? Estimula. Nossa, e assim, o pós-peeling de fenol é muito sofrido. Inclusive, eu sempre falava para os meus clientes que eles deveriam informar muito bem o paciente desse pós. Que é muito sofrido, sabe? A pessoa tem que ficar em casa, existem muitas privações que a pessoa tem que passar, né? Os cuidados pós. Mas depois que passa aquela fase, que sai aquela máscara, a gente parece uma pele de cobra, né? Que sai. Gente, o resultado é fantástico. Realmente, assim, em termos de resultado, um procedimento bem executado, com segurança,
Eu sou uma pessoa que eu faria o peeling de fenol se eu tivesse essas acnes, essas manchas, Sim. essas cicatrizes, sabe? Muito bem indicado, infelizmente, né? Aconteceu isso e aí Agora deixou um vamos ver. procedimento que poderia ser... Vamos ver o que a Anvisa agora vai... pode ter esse tempo, né? Exatamente. Vamos ver o que a Anvisa vai determinar daí pra frente. Muito bem. Dentro dessa área, né, das polêmicas, né, das polêmicas, existem hoje muitas situações que está acontecendo muito nas redes sociais, porque as redes sociais é um meio das pessoas colocarem o seu gosto ou desgosto, né? E com isso traz muitas situações envolvendo as áreas, né? Vamos dizer assim, envolvendo as áreas. E daí eu vou colocar o meu modo de ver, tá? Claro. O meu modo de ver. Por vezes, independente da área profissional, seja da medicina, da odonto, da farmácia, da enfermagem, da físio, da biomedicina, por vezes um profissional errou. E aí a coitada, né, da profissão que leva chumbo. Então, não é um todo. Eu acredito que assim, uma pessoa erra, os outros também têm que levar o capote. Não, eu acredito que assim, claro que tem que ter o cuidado, isso sim. E como que vocês da área, né, da justiça veem essa situação? Culpa todo mundo ou não? Aquele... Assim, do ponto de vista penal, a responsabilidade penal ela é individual, né? Então não tem como você culpar todo mundo, toda uma classe. Claro que o que a mídia faz, o movimento que a mídia faz... Bota polêmica, né? Polemiliza. Exatamente. Para dar audiência, para dar engajamento, Isso. né? Nesse caso específico do fenol, eu falo, os meus clientes ficaram muito indignados, médicos ou não, tá? Todo mundo ficou indignado, porque foi uma pessoa que nem profissional da saúde era. Exato. E todo mundo foi prejudicado. Médicos e pessoas das outras profissões. Então, assim, acabou que todo mundo levou ferro, né? Foi prejudicado. Mas, a gente, do ponto de vista jurídico, é o seguinte, a responsabilidade ela é individual, né? Ela é analisada caso a caso. Não tem como haver uma condenação, assim, coletiva. É um processo para cada paciente, sabe? E, agora, esse movimento da mídia é bem complicado, né? Inclusive, a gente, na nossa assessoria, a gente também faz muito controle de crise no sentido de difamações nas redes sociais, sabe? Sim. Às vezes, os nossos clientes são difamados por outras pessoas de forma totalmente injusta e a gente precisa conter essa crise, entrar em contato com essas pessoas, porque existem os crimes contra a honra, né? São atos criminosos que os chamados haters, né, eles fazem e que precisa ser contido, né? E as pessoas, muita gente fala que a internet é terra sem lei, não é bem assim, né? A internet é terra com lei. Com certeza, né? sem dúvida. Então a gente tem que... Por isso que é muito importante os profissionais terem essa assessoria jurídica, ter esse suporte jurídico por trás, para estar auxiliando ali e na contenção de danos, né? Muito bem. E agora, finalizando a nossa entrevista, que mensagem deixa para o público que está nos assistindo? Gente, assim, a principal mensagem é, quem é da área da saúde, né? Tenha uma assessoria jurídica, porque faz toda a diferença, tanto na relação paciente-profissional da saúde, né? Como nessa questão que eu falei, da contenção de danos, da questão da gestão das redes sociais, tanto da publicidade em si, mas também nesse manejo com os haters. Tenham uma assessoria jurídica e não peguem nenhum procedimento que vocês, no seu íntimo, saibam que vocês ainda não estão preparados para aquilo. Se vocês sentem inseguros, ainda que minimamente, não façam. Esperem mais um pouco, façam mais cursos, para daí, de fato, se sentirem seguros e fazerem um procedimento. Esse é o meu recado. Eu assino embaixo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma o convite. vez pela sua presença. Obrigada. Eu fico à total disposição. E uma vez convidada, sempre convidada. Sim, com certeza. E a você que está nos assistindo, olha só, informações preciosas para o bem de todos. E uma noite abençoada. Até a próxima!